Um aspecto que é importante e é sempre válido, né? Essa figura, embora ela seja uma informação meio batida, mas ela é uma informação que é sempre importante nós relembrarmos pela questão da gente entender manejo e da gente entender a importância, né, dos nutrientes. Claro que a gente fala, por exemplo, para a soja, mas alguns aspectos são gerais para outras culturas, né? Então, por exemplo, essa questão de mobilidade. Então, geralmente, quando nós falamos de elementos, por exemplo, nitrogênio e potássio, nós estamos falando dos elementos que têm a maior mobilidade. Então, culturas, de forma geral, elas acumulam, até geralmente início de florescimento, né? Florescimento, geralmente as culturas elas já acumularam quase a grande maioria do nitrogênio e potássio que ela precisa. E a partir disso aí, ela só mobiliza, né? Fósforo também é um exemplo de nutriente que tem uma boa mobilidade dentro da planta, magnésio também. Então, são nutrientes que a planta tem uma certa facilidade, né, de remobilizar. No outro extremo, nós temos elementos de baixíssima mobilidade dentro da planta, né, boro e cálcio. Então, boro e cálcio são elementos que a mobilidade deles é extremamente baixa, né, a ponto de nós dizermos que ela é nula, né, dado a baixa percentual de mobilização. Especialmente porque boro e cálcio têm funções estruturais dentro da planta, ou estão em paredes, principalmente em paredes celulares, né. Eu sempre brinco com o pessoal, né, que quando tu faz uma mudança, algumas coisas tu consegue retirar de dentro da casa, né, um sofá tu retira, né, um fogão tu retira. Isso seria, por exemplo, o nitrogênio e seria o potássio, então são de fáceis remobilizações. Agora, o tijolo que está na parede, tu não consegue retirar. Essa é a função do boro e do cálcio. Como eles são elementos estruturais, é difícil tu retirar eles da parede. Então, por isso que eles são elementos de baixa mobilidade. Consequentemente, eles são elementos que têm sintomas, né, em folhas novas. E nessa interface, né, de elementos de parcial mobilidade ou quase imóveis também, com sintomas em folhas novas, nós temos aqui, por exemplo, zinco, manganês, né, ferro. Então, são elementos que nós temos uma baixa mobilidade, né, o enxofre também, né, que representa uma clorose geral, quando nós temos deficiência. E, por último, aí, o elemento que foi meio descoberto não seria o termo correto, mas identificado a essencialidade, o níquel, né, que é um elemento extremamente importante que vem ganhando muito espaço hoje na pesquisa e no manejo de forma geral das culturas. Então, nós vamos falar aí sobre esses elementos, tá? Então, para nós começarmos a nossa conversa, nós vamos falar de nitrogênio e alguns aspectos interessantes da fisiologia / nutrição de plantas, né? Primeira coisa, a grande maioria do nitrogênio que a planta absorve é principalmente na forma de nitrato, principalmente para os nossos solos que são aerados, mas também na forma de amônio. Isto é uma questão que é importante e que justifica do porquê que muitas empresas elas fornecem mais de uma forma de nitrogênio nos seus fertilizantes, né? Formas nítricas, formas amoniacais. Esse tipo de forma dos nutrientes no fertilizante, ele tem justamente esse objetivo, fornecer uma forma de nitrogênio que esteja mais prontamente absorvido, seja absorvível pela planta, né? E, especialmente o amônio, que é interessante porque o amônio ele não precisa passar por um grande processo de assimilação, ou seja, a planta absorve amônio e já pode prontamente poder incorporar nos compostos de carbono, e isso é um custo menor para a planta. Então, esse é um ponto extremamente importante. Algumas questões estão relacionadas, aqui nessa nossa imagem nós temos, né, o efeito da deficiência de nitrogênio. Então, tu tem aqui uma planta de soja extremamente deficiente em nitrogênio, que é essa clorose da folha, basicamente pela deficiência desse composto aqui, que é clorofila, né? Então, a clorofila, que no seu átomo central tu tem magnésio e nitrogênio, elas são responsáveis por dar coloração verde. Se tu tem deficiência, obviamente, tu vai ter clorose, né, desse elemento, tá? Um ponto importante, quando nós falamos, por exemplo, de soja, o que acontece? Soja, as últimas informações, as últimas análises sobre os grãos de soja que têm sido exportados, né, do Brasil, vem relatando baixos teores de proteína, né? Geralmente, culturas que têm baixos teores de proteínas, das grandes questões é baixo fornecimento de nitrogênio para a planta. Então, um dos prováveis problemas que nós estamos tendo, por exemplo, para a cultura da soja é planta deficiente em nitrogênio. E planta deficiente em nitrogênio, soja, basicamente o problema é nodulação. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí com foco em
nitrogênio. E aí eu trago para vocês alguns dados que são interessantes sobre o efeito da inoculação, né, com o uso de micro-organismos, né, aqui nesse estudo para diferentes lugares, com foco no quê? Tratamentos para um solo sem inoculação, ou seja, não foi colocado inoculação, um solo que foi reinoculado, ou seja, ele tinha um histórico de cultivo e foi reinoculado a cultura, né? O sem inoculação, embora existisse um histórico, não foi inoculado, e fertilização com nitrogênio, para ver se essa reinoculação ela seria justificável a ponto de não precisar de um fertilizante. E foi o que se observou, né? A partir do momento que tu tem uma reinoculação das plantas de soja, tu tem produtividades semelhantes, né, a uma planta quando é fornecido nitrogênio. E ambos, então, tanto reinocular como fornecer o fertilizante é muito mais vantajoso do que tu não aplicar inoculante. Né? Então, esse ponto é extremamente importante. Se nós falarmos em leguminosas e soja, nutrição nitrogenada, nós temos que lembrar que nós precisamos fornecer nitrogênio para essa planta e a base é nódulo. Né? Eu geralmente costumo brincar com o pessoal que o inoculante é o segundo insumo mais barato da tua lavoura, ele só perde para o calcário, que tu adiciona uma vez e ele altera a química do teu solo e nunca mais tu vai, né, adicionar calcário novamente num solo com a característica igual, porque o residual permanece por um longo período de anos, né? O pessoal da química brinca com isso. Nunca você coloca calcário ou você aduba o mesmo solo. Então, a inoculação, o uso de inoculante seria um segundo insumo mais barato, então a gente não pode deixar de fazer o uso dessa ferramenta. Né? E existe outro fator que influencia muito na questão da inoculação, consequentemente o número de nódulos, né, ou seja, a planta nodular mais, que é o uso do calcário. Então, esse estudo ele mostra justamente isso aí, o efeito do uso de calcário sobre número de nódulos, consequentemente sobre produtividade e, consequentemente, também acúmulo de nitrogênio. Ou seja, uma planta, para ela estar bem nodulada, não é somente tu colocar o inóculo. Tu tem que ter uma condição de solo para esse inóculo se multiplicar. E isso é a base principal para isso é pH. Então, a bactéria Bradyrhizobium, ele trabalha muito bem com pHs dentro da faixa do ideal. Então, isso é importante, manutenção de pH, não só para os macro e micronutrientes de uma forma geral, mas com foco na bactéria aí para nós termos nodulação. Então, esse é um ponto que a gente sempre tem que lembrar para falar em nutrição nitrogenada em soja. Assine Mais Soja e tenha conteúdos como esse diretamente na sua casa.